Isso não é um áudio ou um podcast comum, é um fragmento. O que você vai ouvir não foi feito para entreter, foi feito para lembrar. Fragmentos é uma série de áudios extraídos de um livro que não se lê com os olhos. São doses de consciência, pensamentos vivos, palavras que não explicam, atravessam. Não são mensagens motivacionais, não são ensinamentos prontos. São fragmentos de uma travessia interna, oferecidos a quem ousa escutar com presença. Aqui, a voz não guia, ela desperta. Então agora, respire e escute com presença. Fragmentos, com Matusalém Santos, o guardião da alquimia oculta. Quando falamos em arquétipo, nós lembramos de astrologia, nós lembramos de tarô, nós lembramos de pai, de mãe, nós lembramos dos avós, nós lembramos do cachorro, nós lembramos do gato, nós lembramos dos animais, das plantas, porque tudo é um arquétipo. E o que é um arquétipo? Um arquétipo é uma imagem, é um símbolo, é uma ideia, é uma percepção daquilo que você quer expressar. Um exemplo bem claro do que é um arquétipo. Quando eu falo, eu vi uma galinha amarela, o que vem na sua mente? O desenho de uma galinha, não vem uma vaca. Por quê? Porque no teu inconsciente uma galinha é uma galinha, um bichinho de duas patas, duas perninhas que tem a asinha. Quando eu falo, eu vi João levou uma pedrada na cabeça, o que você pensa automaticamente? Que a pedrada doeu, que saiu sangue. Por quê? Porque a pedra ela é dura. Então você já tem uma ideia do que é uma pedra. Isso é um arquétipo, são consciências arquetípicas de algo. Quando eu adotei o Zeus é meu gato. E ele chegou em casa, ele tinha 45 dias de nascido. Afrodite, como todo mundo sabe, daquele jeito, né? Afrodite, minha cachorrinha. O Zeus ficou morrendo de medo da Afrodite, fazia... Sabe aqueles gatinhos? Fazia... Por quê? Porque no inconsciente dele já tem que cachorro mata gato. Simples assim. É um inconsciente, é um arquétipos. Isso é arquétipo. Quando eu falo de mãe, eu estou falando de um arquétipo, porque mãe é um arquétipo. Aonde você chegar e você falar o que é uma mãe, todo mundo vai falar para você, uma mãe é uma mãe carinhosa. Outras pessoas não, vão falar, mãe, não. A maioria das pessoas vão dizer que a mãe é carinhosa, é protetora, isso e aquilo. Algumas pessoas, essa palavra mãe já vai ter outra simbologia. Não vai ter da mãe protetora, vai ter da mãe que abandonou, da mãe que batia, da mãe que fazia, não era boa, era a madrasta. Ok? Por quê? Porque o arquétipo ele se divide em camada. E o que é se dividir em camada? São percepções de histórias que são contadas e essas histórias passam a fazer parte do inconsciente coletivo e fazem parte da nova história de umas pessoas. É por isso que a história, nós precisamos saber qual é a história que nós estamos ouvindo. Por quê? Você já parou para observar que muitas vezes as pessoas falam assim, teu filho tá saindo com fulano, meu filho foi tão mal comigo. A pessoa começa a ouvir uma história negativa de um filho e fala, teu filho se parece com o meu. E aí o filho da outra pessoa é o cão, né? É o cão. Aí aquela mãe que ouve aquela história começa a observar e a ver e a projetar no seu filho que ele é igual daquela outra mãe que o filho é o cão. Aí o filho começa a fazer algo, a mãe começa a prestar atenção, lembra da onda partícula? Ou seja, a energia, a informação, ela é uma onda. Quando eu olho para ela, eu estou colapsando aquilo que eu quero ver. Aí aqui a gente começa a falar assim, nossa, então eu não vejo o mundo que a outra pessoa vê. Não, ninguém vê o mundo que a outra pessoa vê. Cada um vê de uma forma, a depender se você está ouvindo a mesma história que aquela pessoa. Então, quando a gente fala de arquétipo,
Nós temos que tomar muito cuidado com qual arquétipo nós estamos entrando em contato. Será que alguém está contando uma história negativa e essa história negativa está fazendo com que nós, no nosso mundo, você no seu mundo, comece a projetar aquela história de dor, sofrimento que aquela pessoa te contou? Vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Eu tenho uma amiga maravilhosa, casada, mãe, assim, um relacionamento bom, marido bom, filho bom, os filhos maravilhosos, família maravilhosa, tem seus desafios, porque todo mundo que está encarnado aqui tem, gente, boleto para pagar, tem comida para comprar, tem coisas para estudar, é a vida, é o desafio diário, entendeu? É normal, é o desafio. Aí ela começou a ouvir, né? Porque assim, essas pessoas que são boas, essas pessoas que são empatas, elas começam a querer auxiliar a outra, né? Ouvir. Aí começou a ouvir da amiga que o marido traía, ouvir da amiga que o marido não dava atenção, e foi ouvindo sempre a mesma história, sempre a mesma história. E aí ela começou a olhar para o marido dela e começou a ver coisas que antes ela não observava. Que o marido não dava atenção, que o marido estava muito no telefone na mão. E ela começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Será? Nossa, porque meu marido a minha amiga falou que meu marido é parecido com o dela. O jeito. Então, o marido é parecido, mas não é igual. Ou entendeu? Tá entendendo como funciona? Ai, é parecido o meu. Aí ela começou a criar essa ideia do marido dela. E aí ela foi vendo, foi se afastando. Um casal que era maravilhoso, com os filhos, foi se afastando, porque ela começou a observar que ele não tratava ela tão bem. E quando pensou que não, o marido dela traiu ela. Aí você fala, nossa, Matusalém, isso é verdade? É, gente, traiu ela. Mas será que ele traiu porque ele era assim ou porque ela acreditou tanto naquilo que foi prestando atenção e colocando algo da história da outra pessoa na vida dela? Onda partícula. Outro caso bem interessante. Quantas vezes você... essa daqui aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Meu pai tinha comércio. Nossa, a gente muito, muito bem, né? De situação financeira até os meus 9 anos. Saturno de casa 2, gente. Eu tenho Saturno de casa 2. Aliás, Saturno não, Capricórnio de casa 2. Fala assim, cara, é você que tem que ganhar teu dinheiro. Você não vai receber herança, não. Aí meu pai vai e perde as coisas, né? Mas antes disso, meu pai tinha uma vida muito boa. Dava uma vida muito boa com a minha mãe. Perfeito. E meu pai tinha um comércio. E aí, eu não sei que cargas d'água que eu comecei a pegar dinheiro do caixa e levava para a escola. Eu estava na segunda série, gente. Eu levava R$ 50. Naquela época, o que era R$ 50 em 2002, 2001? Era muito dinheiro. E aí eu levava para a escola. E aí a diretora chamou meus pais. E aí minha mãe, antes disso, ela falou assim para mim: Mato parece, é igual a prima dela, como é o nome dela mesmo, meu Deus? É igual fulana. Não vou falar o nome da minha tia aqui, não. É igual é igual fulana. E aí, quando você ouve aquilo, você está chamando aquela consciência arquetípica. Uma criança é muito aberta. Na alquimia, nós já falamos, crianças são abertas. E desde dali, eu comecei a pegar moedinha, dinheiro, e levava para a escola, pegava do caixa, gastava. E eu pegava e guardava. Olha, eu era, né? Pegava e guardava para mim. E o que isso quer dizer? Quer dizer que arquétipo é vivo. Quando você chama alguém, fulano é parecido com o avô. Fulano é parecido, tá bebendo igual o pai. Cara, aquela ideia
começa a se alojar no campo daquela pessoa, e aquela pessoa acredita que ela é. Ah, eu sou igual ao avô, então o avô, a consciência, o arquétipo, a ideia, passa-se a vir até ele e ele começa a manifestar tendências e padrões daquele tipo. Aí você começa a aí entender o que é uma manifestação. Eu cresci na Igreja Universal. E aí tinha as manifestação de espíritos, né? E aí eu ficava observando, falei, como que o espírito vem? Como que isso ocorre? Tempo, fiquei pensando. Quando eu entendi o que era um arquétipo, eu falei, agora eu entendo. Porque o que é uma constelação? Todo mundo aqui conhece constelação familiar, né? Constelação familiar é uma técnica onde você desenvolve as habilidades do campo morfogenético para entender o que está bloqueando, o que está acontecendo na vida de uma pessoa. E ali você entende as tramas familiares que pode estar cercando aquele si. Às vezes uma pessoa se coloca num papel acima da mãe, às vezes uma pessoa está vivendo uma ideia do avô. E aí, depois de fazer todos esses estudos, mais de 10 anos estudando, fazendo essas pesquisas, eu compreendi o que é uma manifestação que acontecia na Igreja Universal. Porque a pessoa estava vivendo uma vida que não queria, mas ela não conseguia sair. E quando ela vai para um ambiente, uma igreja, um templo, onde a energia é mais sutil, assim como acontece num candomblé, assim como acontece no centro de voodoo, assim como acontece numa casa espírita, não importa a denominação. Entende? Não importa a denominação. Não estou aqui para falar de denominação. Estou aqui para explicar o que acontece. Quando ela vai lá, aquela energia fica mais sutil. E ela acessa um estado de transe onde aquela consciência arquetípica do avô, o beberrão, aparece. E aí o avô chega, né, e fala e manifesta. Só que o avô está ali, mas por que ele está ali? Por que ele foi para aquela pessoa? Tá atrapalhando a vida do sobrinho dele? Porque é uma consciência. E a pessoa deixou ele entrar. Como que isso acontece? Qual foi a escolha que essa pessoa fez? Então, o arquétipo, ele é muito mais profundo do que signos, do que um tarô. Quando a gente fala de arquétipo, nós temos que entender história. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Quem do meu sistema, quem dos meus amigos, porque todas as pessoas que aparecem na sua vida é do seu ciclo familiar. Todas, 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 todas. Somos todos irmãos. O que Jesus Cristo veio falar, gente? Para, a gente tem que acordar. Sabe, às vezes a gente tem que acordar mesmo. Todas, e todas se espelham. E aí você vai ver a história. Você fala, eu não quero viver essa história. Então, qual história que eu quero viver? Então, você desenvolve aquela história. Outra história. Então, você tem que saber qual história, qual arquétipo você está vivendo, porque senão você começa a trazer e a vivenciar alguém do seu sistema que já foi ou que ainda está encarnado, mas tem aquela informação. Existe, quando eu trabalhei e eu mergulhei na questão da conexão do Wi-Fi, nós temos 100% de download, mas nós temos 50% de upload, que é o que você pensa você materializar. 50% é você, tá? Porque já pensou se a gente tivesse 100, pensava que a pessoa virou a esquina, quebrou a perna, quebrou a perna. Então a gente tem 100% de download. Tudo que você quer acessar, você acessa. Isso é tão real, porque você tem um telefone na palma da tua mão e você acessa tudo que você quer. Tudo que você quer saber, você descobre. Não é assim? Você tem isso, você é uma antena. Você não é o criador. Você é a pessoa que conecta com essa informação, com esse campo informacional de ideia. Tesla, ele falava muito sobre isso.
que nós não somos os criadores, nós somos a rádio. Nós manifestamos a ideia. Quando você se permite, cria-se e tira-se dos ruídos à sua volta, você começa a ficar suscetível a receber mais informações e a manifestar essas informações. Só o que acontece? Muitas vezes nós estamos tanto no barulho que nós não conseguimos ouvir e captar essas ideias. Ou às vezes essas ideias vêm e você apenas fica sintonizado na AM, na tristeza, na dor, no medo, e você não se conecta na FM, na alegria, no prazer, na ideia, na família. Então, nós somos essa antena e nós desenvolvemos qual arquétipo vamos vivenciar. E quando você desenvolve um arquétipo, Jesus Cristo é um arquétipo, São Francisco de Assis é um arquétipo, Einstein é um arquétipo, Gandhi é um arquétipo, Hélio Couto é um arquétipo, Matusalém é um arquétipo, Conceição é um arquétipo, Silva é um arquétipo. Mas aí que tá, o que faz uma pessoa ser um arquétipo? Quando essa pessoa ela toma consciência de quem ela é e ela começa a caminhar na sua vida, com as suas emoções, com os seus sentimentos e começa a entender, eu senti isso, mas isso me pertence ou isso é do campo? Porque o campo ele está à nossa volta e ele acessa a nós a todos os instantes. Tem uma história, eu sou apaixonado nas histórias bíblicas. Hoje nós utilizamos muito a numerologia. Numerologia é uma ciência dos números, onde nós, através dos números, decodificamos tendências. Tendências negativas, tendências positivas, e modificamos esse padrão negativo, modificando letras que são números na nossa vida. Deus mudou vários nomes dos seus filhos. Por quê? Porque antigamente, os pais, vou dar um exemplo, o pai perdeu o gado, choveu, matou um monte de ovelha, né? Morreu. Aí o filho nasceu naquele dia. Aí dava o nome, esse é José, o filho da minha perdição. Aí José já carregava um peso, perdição. Ixi, esse daí vai se perder, vai perder a vida inteira. Aí nasceu outro filho, uma filha. Aí no dia que essa filha nasceu, ele estava mal com a mulher. Aí dava o nome, essa vai ser Sara, a filha da minha lástima, da minha tristeza, a filha do meu desamor. Ó, o peso que essa coitada vai ter. Nunca vai ser amada. Aí, no outro tempo, a colheita foi maravilhosa. Aí nasceu Matusalém. Matusalém, o filho da minha prosperidade, o filho da minha bênção. Olha, que chique. Então, Matusalém ia viver feliz, belíssimo, né? Por quê? Porque os nomes serão dados de acordo com o humor. E quando um pai e uma mãe, eles são o auge, o topo da bênção dos seus filhos. Pai e mãe, cara, não tem. Eles são os topos da bênção. Então, quando esse pai, ele dá um nome, uma negatividade para um filho, aquele seu filho começa a caminhar com mais dificuldade, porque já traz um arquétipo negativo. Então, o que é que Deus fez? Deus mudou o nome de Abraão para que ele fosse pai de multidões, porque era um nome cansado, gente, horrível. Então, Deus foi lá e mudou, para ele entender que a gente faz escolhas. Você não precisa ser o seu avô, você não precisa ser a sua mãe, viver as dores da sua mãe, porque esse é o arquétipo dela. Ela tem que escolher. Você tem que viver o seu. Qual o seu nome? O que você quer ser agora? Agora eu quero ser a Madalena. Seja a Madalena. Madalena, e traga o teu sobrenome, que é a tua força. Você tem que saber de onde você veio. A sua família é importante para você.
Se você não sabe de qual família você pertence, você vai ser escravo das outras famílias. Simples assim. Então, quando falamos de arquétipo, é você compreender qual arquétipo você quer ser. O que você quer vivenciar? Qual arquétipo você quer manifestar? Você está manifestando um arquétipo doente, um arquétipo saudável? Você está manifestando um arquétipo de uma família abençoada ou de uma família desestruturada? Você está manifestando um arquétipo do empresário ou do funcionário? E não significa, ai, Matusalém, mas eu sou funcionário. Você está feliz? Então, ótimo, tem que estar feliz para você. Mas se você viu, aprendeu tudo como funcionário, agora você fala, eu quero ser o patrão, desenvolva essa habilidade, estude, busque, mergulhe no arquétipo que você quer. Dentro de várias técnicas, a gente tem a ancoragem. O que é a ancoragem? É você desenvolver, vivenciar, sentir aquilo que você quer. Você olha um padrão e fala, eu quero aquilo. Então, você vai viver como aquela pessoa, sentir como aquela pessoa, andar onde aquela pessoa anda, para você criar um método. Isso é ser uma artista. Um artista, ele vivencia vários papéis em uma vida. Por quê? Porque ele estuda, ele se aperfeiçoa, ele tem que mergulhar. E aí ele desenvolve aquele papel e fala, meu Deus, é que essa pessoa, ela é isso. Por quê? Desenvolve tão bem aquele papel que você não sabe. Não sabe se é o real ou se é só o papel. Então você tem que aprender a desenvolver os arquétipos e compreender. Você não é apenas aquele arquétipo.